O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem? Sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. E o que é que chegava até Herodes? Chegava que um homem, um galileu, estava realizando obras que jamais tinham sido presenciadas. Um homem de origem humilde, filho de um carpinteiro, fazia pregações tão maravilhosas que tocavam o coração de todos aqueles que se aproximavam. Um homem aparentemente igual a tantos outros, que realizava milagres e prodígios que jamais tinham sido presenciados. Cegos que voltavam a enxergar, surdo-mudo que voltava a ouvir e a falar, leprosos que eram purificados e se tornavam limpos como se nunca tivessem contraído a lepra, mortos que voltavam à vida. Então, Herodes ficava impressionado com aqueles testemunhos que traziam para ele. Mas ele não conseguia dar um passo além daquilo. Por quê? Porque não permitia que a fé realmente brotasse no seu coração. Aquilo que acontece com Herodes é uma advertência para cada um de nós, para que nós não permitamos que a fé seja sufocada dentro da gente. E de que maneira, queridos irmãos e irmãs, nós podemos alimentar a nossa fé? De que maneira nós podemos fazer com que a fé cresça cada vez mais dentro de cada um de nós? Nós precisamos primeiramente alimentar-nos da palavra, e nós estamos no mês da Bíblia. Estamos quase para terminar. O mês está voando, né? A gente, quando para um pouquinho para refletir, meu Deus do céu, nós já estamos praticamente caminhando para o final do mês de setembro. E é mais um mês que o Senhor nos oferece com uma temática importantíssima. O mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é o alimento para cada um de nós. Ai de mim se eu não valorizar a Sagrada Escritura em minha vida. De modo particular, o Evangelho. Eu sempre fico impressionado, falei ainda há pouco quando estava meditando com os irmãos que estavam aqui na adoração das 16 horas, eu sempre fico impressionado uma coisa: Herodes, grande e poderoso, queria muito ver Jesus, mas ele só consegue encontrar com Jesus, ele só consegue ver Jesus nos últimos momentos da vida pública de Jesus. E mesmo assim, Jesus não diz nada para ele.
porque não adiantava. Ele nunca acreditou e não ia acreditar. Por quê? Porque quem é poderoso, quem se acha muito forte, ele se acha superior a Deus. Ele nem precisa de Deus. O ser humano, quando ele assume essa postura de se achar demais, ele se acha superior a tudo e a todos, cheio de si. E onde a vaidade, o orgulho moram, a palavra de Deus não encontra lugar. Por quê? Porque é algo tão grande dentro da pessoa que não sobra lugar para Deus. Ele queria ver Jesus por curiosidade, para ver se era João Batista que ele tinha mandado matar. Um homem humilde que nunca tinha feito mal a ninguém. João Batista, o grande profeta, o último dos profetas, morreu por uma palavra boba que aquele rei que se achava o tal pronunciou. A menina dançou lá na frente dele, dos convidados, Salomé, agradou demais, e ele disse: o que me pedires eu te darei, mesmo que seja a metade do meu reino. E a menina, instruída pela maldade da mãe, diz: eu quero a bandeja, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Muita maldade. E o justo João Batista foi decapitado para poder satisfazer os caprichos de uma inconsequente. E isso ressoa até hoje, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica e aqueles que nos acompanham pela Rede Nazaré. Isso ressoa até hoje como uma advertência para toda a humanidade. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós sabemos o que acontece quando alguém se esvazia, quando alguém não acolhe o Senhor em sua vida, ou quando alguém faz de conta que acolhe, mas de fato não o acolhe. Alguém perguntaria assim: e como é que nós fazemos para acolher o Senhor Jesus em nossas vidas? Palavra e oração. Palavra de Deus e vida de oração. O cristão, ele não reza só quando vai na igreja, não. O cristão, ele tem que rezar a todo momento. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Como nós respiramos para fazer com que o nosso organismo funcione, a oração é o respiro da alma para que ela encontre forças e assim consiga combater as inclinações ruins que surgem no nosso coração. Nós somos constantemente tentados sobre tantas coisas. São inúmeras as tentações, de modo particular, a tentação mais frequente que nos abate, que nos toca, é a tentação da maldade, nas pequenas coisas. Até quando a gente faz mal para um ser que não tem nenhuma maldade para conosco. Quantas vezes a gente assiste cenas do tipo de alguém que dá um chute num cão, num gato, sem que o animalzinho tenha feito maldade nenhuma. Mas mais do que a maldade com os animais, que sensibiliza tanto, nós precisamos olhar para as maldades que a gente faz com os outros, com os seres humanos. Que hoje em dia existe uma tendência muito grande a supervalorizar o bom tratamento com os animais, mas ser muito tranquilo em relação aos maltratamentos com os seres humanos. E nós temos que ter um cuidado muito grande com tudo aquilo que Deus colocou e, de modo especial,
com as pessoas que Ele colocou em nossas vidas. Um cuidado. Nesse mês da Bíblia, mês de setembro, nós somos convidados a reafirmar, para mérito nosso, para o nosso bem, a nossa admiração pela palavra de Deus. Uma palavra que continua sempre viva e eficaz. Por quê? A palavra de Deus não é morta, é viva. A palavra de Deus, ela nos concede a oportunidade de refletir sobre o que nós estamos precisando para amadurecer na nossa caminhada de cristãos. Nós olhamos para esse trecho do Evangelho tão pequeno de hoje, são praticamente 3 versículos do capítulo 9 do Evangelho escrito por Lucas, mas nós observamos que ele nos remete àquela passagem do Evangelho que nós lemos alguns domingos atrás, quando o Senhor diz assim: quem dizem que eu sou? E aí o pessoal diz: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros dizem que és algum dos profetas que ressuscitou, né? E justamente é o que esse trecho vem falar aqui. Herodes estava perplexo porque diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era Elias que tinha aparecido. E outros diziam que era algum dos antigos profetas que teria ressuscitado. Então, existia uma discussão muito grande acerca de quem é Jesus Cristo. Se nós observarmos, essas coisas existem até hoje. Quando alguém fala de Jesus Cristo, tem gente que pensa Jesus Cristo como um grande personagem da história. Outros dizem assim, um grande profeta que apareceu. Um homem que tocou o coração daqueles que se aproximavam dele. Mas são poucos aqueles que estão convencidos de que Ele é o nosso Salvador. Então continua. À distância de tantos anos, ainda existem pessoas que fazem uma grande confusão acerca de quem é Jesus. Eu espero que não seja o caso de nós que estamos aqui na igreja. Eu espero que nós que viemos participar dessa missa tenhamos consciência de que Ele é o nosso Salvador, de que somente nele nós encontramos salvação, que somente Ele tem palavras de vida eterna, como quando Ele disse: se vocês quiserem ir, fiquem à vontade, os outros já foram. E Pedro disse: Senhor, a quem iremos se somente Tu tens palavras de vida eterna? Eu espero que nós tenhamos essa consciência, queridos irmãos e irmãs, que de fato somente Jesus tem palavras de vida eterna. Mas para que essa consciência aumente cada vez mais, é preciso que haja da nossa parte uma acolhida muito especial da palavra. Todo dia, nós temos que acolher o Evangelho. A palavra de Deus, ela dá vigor para a nossa vida. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós não teremos força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Podemos usar tantos símbolos, os símbolos que nós quisermos, mas se nós não tivermos esse cuidado de nos alimentarmos com a palavra, os símbolos vão perder todo o seu significado. Por quê? Porque a gente não vai ter uma fé amadurecida. A fé só amadurece à medida que nós alimentamos essa fé com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E importante, você diz assim, e o Antigo Testamento? O Senhor não diz nada do livro do profeta Ageu? Aquilo que o Antigo Testamento faz é servir de alicerce. Mostra toda a preocupação que o povo tinha em preparar o templo, aquela construção de pedra para poder honrar o Senhor e tal. O alicerce é o antigo, mas o que a gente está olhando e aquilo que serve para que nós nos fortaleçamos é o novo. Então hoje, a nossa preocupação, mais do que com o templo, são com as pessoas que formam o templo vivo, que é a igreja.
Queridos irmãos e irmãs, procuremos pensar sobre essas coisas todas. O tempo ainda é um tempo especial. Façamos com que a palavra de Deus seja cada vez mais o ponto central da nossa vida, que nós comecemos o dia olhando para o Evangelho e tentando compreender o que esse Evangelho tem a me dizer hoje. Quem é Jesus para mim? Quem é o Senhor Jesus? De que maneira eu posso crescer ainda mais no conhecimento dele? Será que eu vou ficar só na vontade, que nem Herodes? Herodes ficou só na vontade. Tem gente que fica só na vontade em relação à fé. Ah, mas se eu pudesse, eu fazia isso. Ah, se eu tivesse condição, eu fazia aquilo. Poxa, mas eu acho tão bonito o fulano que é engajado e que faz isso e aquilo outro. Olha que gesto bonito, que coisa maravilhosa que ele fez. Admiramos muito os outros e nós? Vamos ficar igual Herodes, a vida toda querendo ver Jesus e não dando um passo para irmos até ele? Porque tem mais. Herodes não deu um passo para ir até Jesus. Ele queria que Jesus viesse para frente dele e ficasse fazendo mágica, porque era assim que ele imaginava Jesus, como um mago, uma pessoa que tivesse uns poderes e tal, sabe? Infelizmente, quem tem o coração cheio de si não consegue abrir o coração para Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.